O diagnóstico da doença de Alzheimer envolve uma combinação de avaliação clínica, exames laboratoriais, testes neuropsicológicos e, em alguns casos, exames genéticos. A identificação da presença de variantes do gene APOE, especialmente as formas APOE3 e APOE4, é uma das ferramentas genéticas utilizadas nesse contexto, embora não seja um exame diagnóstico definitivo, mas sim um indicativo de risco. A doença de Alzheimer é caracterizada pelo acúmulo anormal de proteínas no cérebro, como a beta-amiloide e a tal fosforilada, que levam à degeneração progressiva dos neurônios. Para investigar essa condição, os médicos iniciam o processo com uma anamnese clínica detalhada, buscando entender os sintomas, a progressão da perda de memória e de outras funções cognitivas, além de verificar histórico familiar. Em seguida, são realizados testes cognitivos padronizados, como o mini-exame do estado mental, também chamado de MMSE, e a avaliação cognitiva de Montreal, ou MOCA, que ajudam a identificar déficits de memória, atenção, linguagem e outras habilidades mentais. Após essa triagem clínica, o paciente geralmente é submetido a exames de imagem cerebral, como a ressonância magnética e a tomografia por emissão de pósitrons, também conhecida como PET. A ressonância magnética permite visualizar a atrofia cerebral, especialmente no hipocampo, área associada à memória. A tomografia por emissão de pósitrons pode ser usada para detectar a presença de placas de beta-amiloide ou depósitos de tau, dependendo do tipo de marcador utilizado, o que auxilia no diagnóstico diferencial do Alzheimer em relação a outras demências. Além desses exames, pode-se realizar a análise do líquido cefalorraquidiano, ou LCR, por punção lombar, para medir diretamente os níveis de beta-amiloide e tau. A diminuição dos níveis de beta-amiloide e o aumento dos níveis de tau total e tau fosforilada no LCR são biomarcadores típicos da doença de Alzheimer. No campo genético, entra a análise do gene APOE, ou apolipoproteína E. O gene APOE tem 3 alelos principais: APOE2, APOE3 e APOE4. A variante APOE3 é a mais comum na população geral e não está associada a um risco aumentado da doença. Já a presença de um alelo, APOE4, aumenta significativamente o risco de desenvolver Alzheimer, e 2 alelos, APOE4, um herdado de cada progenitor, aumentam esse risco de forma ainda mais expressiva. No entanto, é fundamental entender que o APOE4 é um fator de risco, e não uma causa direta da doença. Muitas pessoas com APOE4 nunca desenvolvem Alzheimer, assim como pessoas sem essa variante podem vir a desenvolver a doença. Por isso, o teste genético do APOE é geralmente reservado para casos específicos, como em pesquisas clínicas, ou quando há forte histórico familiar da doença em idades precoces. O exame genético para identificar as variantes APOE é feito por meio de uma coleta de sangue ou amostra de saliva, de onde se extrai o DNA para análise em laboratório especializado. A partir da genotipagem, o laboratório identifica se o paciente possui as variantes APOE, 2-APOE, 3 ou APOE4. Os resultados são interpretados com cautela, e o aconselhamento genético é recomendado, especialmente quando o exame é solicitado por interesse pessoal, fora de um contexto diagnóstico formal. Portanto, a identificação do Alzheimer envolve um processo multidisciplinar e multifatorial, no qual o exame do gene APOE pode fornecer informações sobre predisposição genética, mas jamais deve ser usado isoladamente como critério de diagnóstico. Ele deve sempre ser interpretado em conjunto com os dados clínicos, neurológicos, neuropsicológicos e de imagem. Em termos mais práticos, o que contribui para que uma pessoa com a predisposição genética desenvolva o Alzheimer
vai depender do estilo de vida dela, a alimentação, suplementação e um fator que muitos não se atentam, que é a abordagem do ambiente em que a pessoa vive, pois o que está em volta dela pode sim influenciar bastante no desenvolvimento da demência. Se você chegou até aqui, eu te peço por gentileza para se inscrever no canal e curtir o vídeo, por favor, assim trarei mais informações sobre essa doença em vídeos futuros.